Bom, como a gente tem feito em todos os eventos do Inova, né, a gente tem tentado começar exatamente no horário, então a gente está nas 9 horas, 9h01, na verdade. Já estamos com o reitor, os palestrantes presentes também, então a gente pode começar, né? Então esse é o último Inovaíta do ano, né? Como não podia deixar de ser, a gente deixou a melhor parte para o final, né? A gente brinca que ficou a cerejinha do bolo para o último dia, que é justamente a comemoração dos 30 anos do CCM, né? Nosso Centro de Competência em Manufatura. E, ao final, né, eu vou fazer um pequeno balanço do Inovaíta e então passar a palavra para o professor Anderson direto para fazer a abertura e a gente não se atrasar mais. Bom dia a Não, todos. Deixa eu só dar um recadinho, professor Anderson, esqueci. Né? Os microfones vão ser todos fechados, a menos o do pessoal que obrigatoriamente tem que falar, né? E a interação de perguntas, dúvidas, todas pelo chat, o Ademilton que vai estar cuidando do chat. Então, a partir de agora, microfones fechados. Quem falou, falou, quem não falou, só por escrito agora, tá bom? Bom dia a todos aí, gente. Bom evento para nós. Professor Anderson, contigo. é isso aí. Então, obrigado, Maria Ângela, por organizar o evento Inova. Foi uma iniciativa muito interessante que aconteceu esse ano e que contou com uma série aí de palestrantes muito interessantes. Eu mesmo fui um deles. Eu falo 60 anos da pós-graduação do ITA. Foi interessante quando eu falei dessa palestra e depois muitas pessoas convidaram para reproduzir a palestra em outros locais. Até acabei de dar recentemente na Unifesp. O reitor pediu para estar presente lá e a gente apresentou lá. Apresentei também recentemente em várias universidades, desde a Amazônia, Sul, tudo aí, o Brasil inteiro ficou sabendo dos 60 anos da nossa pós-graduação, né? Que é muito importante, foi a primeira do Brasil em engenharia. O Brigadeiro Potiguar também deu a palestra de abertura, falando desse CTA, teve bastante adesão de pessoas, tanto de dentro do DCTA como de fora, porque o DCTA é muito grande, né? Eu acho que teve centenas de participantes. Tinha visto uma vez, tinha tido mais de 700 assistências, assim, a palestra dele, né? Então foi, assim, uma coisa muito interessante. E hoje a gente está encerrando, né, com a palestra do CCM, que vai ser conjunta, né, do professor Jefferson e do professor Gonzaga. O professor Gonzaga está lá no sul, a gente está um pouco mais distante, mas quando ele estava na época da Covid, a gente estava acompanhando bastante a vida dele, né, e orando por ele, e graças a Deus ele está aí firme e forte, né, e de volta ao trabalho, e agora palestrando aqui nos 30 anos do CCM. E o professor Jefferson interage bastante. Eu não tenho encontrado ele muito presencialmente, mas eu fui encontrar lá em Dubai. Quando a gente não encontra muita pessoa, a gente vai para Dubai e acha ele lá e foi encontrado, né? E está ajudando muito a gente em vários assuntos e principalmente também lá com o Parque de Inovação de Sharjah. Ele organizou a visita lá e me apresentou ao diretor do centro e que já se interessou em fazer parceria conosco, né, com o Parque Tecnológico de São José dos Campos. E também o Jefferson está organizando também para a gente fazer parceria com a Universidade também de Sharjah, que é uma das mais respeitadas lá no Oriente Médio, que pode dar acesso a gente a levar alunos para lá, né? Quando eu falei isso para o presidente do CAS, ele falou assim, posso ir para Sharjah? Eu falei, pode, desde que o Jefferson arrume lá o acordo lá, a gente faça lá a parceria. Então, Jefferson, está com a pressão do presidente do CAS aí que quer, né? Agora que ele Que é, deixou engra... assim, que é engraçado, Anderson, que eu estava falando depois, 2 dias depois, eu estava falando com um príncipe lá deles lá. E ele, ele falou, Sarja, não, vocês têm que ir para Abu Dhabi, o Parque Tecnológico de Abu Dhabi. Enfim, eu acho que dá para fazer umas parcerias boas lá com eles. não vamos deixar os Emirados lutarem por nós, brigarem, né? Vamos fazer uma guerra lá, ó, vem para cá, não, vai para lá. Brincadeira, mas realmente lá é um país interessante ali, é uma potência, né? E o pessoal fala assim, ah, mas eles têm petróleo, né? Tem muitos países que têm mais petróleo que eles, não têm a força que eles têm, né? Então, realmente, acho que vai ser um dos locais do futuro o Oriente Médio, a Ásia, e Dubai pode ser a porta de acesso a todos esses países, né? Bom, voltando aqui ao CCM, que a gente está comemorando 30 anos,
Eu não tive contato muito direto com o CCM, até eu assumir a Pró-Reitoria, né, de Extensão e Cooperação, que hoje ela é mais parecida com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Relacionamento Institucional, mas desde que eu assumi a Pró-Reitoria, eu envolvi bastante, isso faz 10 anos. Então, dos últimos 10 anos para cá, um terço da história do CCM eu tenho bastante envolvimento, todos os projetos do CCM eu tive contato, conhecimento e pude estar acompanhando assim o zelo e a seriedade de todos, né? Por isso que eu estou ansioso por ver a palestra e relembrar um pouquinho do que aconteceu. E também, quando eu assumi a reitoria, também tive bastante envolvimento. Logo que eu assumi a reitoria, a gente já inaugurou a nova sede, né? Tem até uma foto minha com o Gonzaga lá na inauguração da placa lá, e tem até uma plaquinha lá com o meu nome, que me trouxe muito orgulho na minha gestão como reitor, ter inaugurado aí a sede, né? Até outro dia minha sogra estava passeando no CTA, viu o centro, falou assim, nossa, tem uma placa com teu nome aqui. Eu falei, mas é a inauguração aí da nova sede, e realmente, né, e essa nova sede, para quem não sabe, ela tinha um bambuzal em volta dela, assim, que ninguém via, né? Aí a Emília falou que o brigadeiro Fernando, né, ele botou os tratores lá, quando saiu assim, todos do DCT ficavam falando, nossa, que coisa linda, né, de onde apareceu esse laboratório, né? Inclusive está pintado de azul, como vocês estão vendo na imagem do Gonzaga, né, quem estiver vendo aí, né, ele pintado de azul, e o brigadeiro veio falar comigo, olha, não é autorizado prédios aqui em azul, aqui são todos pintados com a cor oficial aqui, né, do DCT. Eu falei, não, mas a Força Aérea é azul, né? Aí falou, tá bom, então deixa, né? Então, ou seja, até isso deu certo também, né? Até as regras são mudadas aí em função da... E o CCM é uma referência, não só aqui no DCTA, mas a todo o Brasil, né? O pessoal tem tido acesso aí ao CCM, né? Não só a São José dos Campos, mas geral mesmo, e internacional também, porque se o Fraunhofer aceitou se unir ao ITA por meio do CCM, é porque ele confiou, né? Confia nas pessoas, né? Que interagem, né? Só, por exemplo, o Jefferson tinha interagido com o Fraunhofer lá há milênios, que ele está indo lá já fazer relacionamento, e as pessoas confiam no trabalho, né? E se a Embrapi aceitou ser recredenciado, inclusive, é porque ela confiou, porque a gente foi descredenciado no passado. Aí, de repente, agora a gente pede um novo credenciamento e fala, mas de novo? Mas aí, como eles veem o CCM, veem o Fraunhofer, veem os projetos, eles ficam confiantes. E o CCM, a força dele também vem do conjunto. Sacani sempre falava assim, o CCM é um laboratório diferente do ITA. Um laboratório que tem professores, no plural, que é muito comum aqui no ITA e em muitas faculdades aí, que eu tenho bastante contato, né? Principalmente na época que eu estava na presidência da CAPES, eu visitava muito a universidade, você vê um belo laboratório, quem que é o grupo aqui? O grupo é uma pessoa, né? Ele é o grupo, né? E o CCM não. O CCM ele tem assim, né? Teve períodos que teve menos, teve períodos que teve mais. A gente teve um período muito difícil, a época que o Gonzaga foi fazer um pós-doc na Suécia, né? O Gerson foi ao mesmo tempo para CNI, claro que sempre mesmo à distância, mas dando apoio. E o Borelli ficou praticamente aí sozinho, né? Na condução. A Emília estava na pró-reitoria, de pós-graduação. Claro, todos trabalhando, mas aí o Borelli ficou um período aí carregando o piano aí do ponto de vista presencial aí. E aí depois veio um grupo a mais que deu uma reforçada, né? Veio o Rony, veio o Legucci, né? Acho que é o Sutério também. Não vou lembrar o nome de todos, tá? Peço desculpa. É que depois que a gente fez o concurso de professores, parece que o ITA aumentou de tamanho. Eu tenho dificuldade de saber o nome exato de todos aí que estão participando, né? Mas realmente o CCM deu uma encorpada e agora eu vejo assim até com muito mais força agora, com uma equipe maior atuando, né? Aí o Alfredo também que atua também no CCM. Mas assim, saibam que a reitoria e as suas pró-reitorias dão total atenção especial ao CCM, tanto que a Maria já organizou esse evento aqui exatamente porque é o laboratório que a gente cuida, né? E busca para que a nossa atuação institucional reflita o potencial do CCM. Então, eu queria parabenizar, passar a palavra aí de volta para a Mariana, que vai conduzir a ação e eu vou estar participando aqui, assistindo a palestra. Obrigada, professor Anderson, pela abertura. Então, acho que, como a gente brinca, sem maiores delongas, né, passar para os atores principais aí, professor Jefferson, professor Gonzaga,
para fazer a apresentação, né, relativa aí à nossa história dos 30 anos do CCM, nosso bate-papo, certo? Então, tá com vocês, professor Gonzaga, professor Jefferson. Não vou ler currículo de vocês, nem nada, porque é tipo assim, os dois são professores do ITA, os dois são doutores, os dois são professores, os dois são essas megas criaturas aí que a gente conhece, né? Eu acho que grande parte aqui da audiência ou é aluno, ou é colaborador, ou quer conhecer, né? Talvez seja até a menor parte, mas passar a palavra para vocês, né? Um hoje está no Senai Santa Catarina, o outro está no CNI. É a única diferença que a gente tem em relação ao tempo de professor full no ITA, né? Ou seja, eles não se ativeram aos nossos muros aqui, né? Estão transbordando esse conhecimento em outras instituições. Então, bora lá, tá com vocês, Gonzaga, Jefferson. Ok. Então, tá me ouvindo, Mariângela? Perfeito, tá ouvindo sim. Bom, o Jefferson gentilmente me cedeu a palavra para começar, depois eu passo para ele, então. Bom, queria inicialmente agradecer essa oportunidade. É algo bom, até bíblico, se pensar assim, né? A questão do reconhecimento como algo importante e relevante na vida das pessoas. Não por uma questão de orgulho, mas por uma questão de você ver, olhando para o passado e ver que os esforços e os trabalhos, eles foram direcionados para o bem, para uma coisa boa. Então, eu queria resumir essa minha intervenção em duas palavras, que é gratidão e integração. Gratidão e integração. A gratidão, como o professor reitor já mencionou, e sou extremamente grato, não só eu, mas a minha família, a todo o apoio que nós tivemos nesse momento difícil que passamos no começo desse ano. No meu caso, foram 40 dias entubados, mais quase 2 meses e meio no hospital, e ainda em processo de recuperação. A boa notícia que eu gostaria de dar para vocês todos é que semana passada eu fiz um teste de capacidade pulmonar e ele está normal. O pulmão voltou a estar normal. Então eu fui liberado para natação, que é uma coisa que eu gosto muito. Então eu já estou fazendo natação faz 2 semanas. E a mesma coisa aconteceu para a Raquel. A Raquel também passou por um momento muito difícil e também está com capacidade pulmonar normal. Então, muito obrigado. Gratidão eterna por tudo que vocês fizeram, oraram, estiveram conosco nesse tempo todo. Nós presenciamos muitas pessoas que não acordaram, né? Vocês sabem disso, e as circunstâncias talvez fossem nem tão complicadas como as nossas, mas felizmente, né, estamos aqui. É uma alegria, e essa primeira gratidão vai para o coração de cada um de vocês. Não só as que estão aqui, mas as pessoas que vocês sabem que também participaram dessa corrente de oração. Gratidão também eu quero colocar nas origens do CCM. Lembro aqui desse encontro que eu tive na reitoria com o professor Euclides e o professor Rise, na época era o vice-reitor. Eu tinha recém-chegado da Inglaterra, do doutorado. Eu fui no dia 6 de outubro, voltei no dia 6 de outubro, 4 anos depois, exatamente. E aliás, foi a greve histórica dos professores do ITA. Foi a única. E cheguei ali no meio daquela coisa. Mas, enfim, aí, em função do que eu tinha feito na Inglaterra, que era a parte mecatrônica, automação, o Euclides e Rise falaram, olha, você que vai tocar isso, né? É um trabalho que já começou, e aqui então queria também fazer a gratidão à IBM. Eu não lembro de muitas pessoas, mas eu interagi bastante com o Baskerville. Eu sei que talvez vocês não conheçam essas pessoas, mas eram aquelas pessoas que estavam à frente de um programa chamado SIM, Higher Education, SIM com C, que originou o CCM, por uma iniciativa da IBM.
E tivemos também um grande apoio, desde o início, com o pessoal da Embraer. E aí eu lembro quem estava na Embraer era o Lamp. E então, claro que tem muitas outras pessoas, né? Coisas assim, inusitadas. Lá na IBM teve uma ocasião que eu fui de caminhão, com o caminhão aqui do CTA, para buscar os móveis da IBM num lugar lá em São Paulo, que eu já não me lembro. Mas o pessoal do CCM que ainda senta nessas cadeiras verdes, viu, Sutério? Verdes, acho que é por isso que elas são assim, bastante robustas, né? É, ou não é, Anderson? Estou falando para o Anderson, meu aluno também, viu? Então, palmeirense, assim, até... Você falou, eu levantei para ver uma plaquinha aqui na frente, você falou antes, pensei que fosse eu, mas é o Anderson Borilli, né? Não, Não, é o Moreira Anderson, ali, ó. Tem nada Anderson a ver com Moreira. essa briga de futebol aí, não. Me tira dessa. Mas Coleção de Mas Anderson, é isso? tem um monte de Anderson. Mas Gonzaga, sabe por que que eu levantei? Vou até falar. Você está falando dos reitores da época, eu levantei para ver aqui a galeria de ex-reitores, para ver quem era o reitor à época da criação do CCM. Você falou Euclides, mas não era o G100, não? Porque o Euclides entrou em 94. Eu estou tentando, eu vou levantar depois, quando você acabar a palestra, eu concluo aqui tá. com a minha opinião. Mas não lembro, assim. Bom, mas para mim era o Euclides e o Rize, mas posso estar enganado nessa época, tá? Então, mas aí, estou dizendo, até isso, buscar, né, mobiliário para o CCM lá em São Paulo, e essas cadeiras verdes que tem aí, essas mesas ainda são dessa época, né? E eu também queria fazer uma homenagem aqui a Raquel. Muitos de vocês talvez não conheçam. O Wilson, se estiver por aí, o Wilson conhece. A Raquel, ela era uma analista de sistemas que tomava conta das RISC 6000, ali das 13 estações RISC 6000. E ela tinha um zelo, assim, que era uma coisa, assim, sabe, de começo do CCM, mas já isso. Eu lembro que uma vez ela chegou, assim, apavorada, que ela tinha... Alguém à noite tinha derrubado um copinho de café próximo do teclado, né, da RISC 6000. Bom, enfim, então essas pessoas, a IBM, a Embraer e a reitoria do ITA deram esse apoio. Foi aí que nós fizemos o primeiro projeto, caso para a FINEP, para fazer o chão de fábrica. A gente tinha, então, a parte de CAD, a parte de CAE, tinha também um núcleo de ERP, que era uma versão do SAP, e nós fizemos, então, o chão de fábrica, tudo isso ainda em frente ao lago, não onde vocês estão vendo, né, o prédio agora. Então, essa é a minha palavra de gratidão. A palavra de integração, bom, essa palavra para mim é muito cara, tecnicamente falando. E o primeiro ponto que eu queria ressaltar é que a estrutura do CCM, em termos de áreas técnicas, ela foi sempre pensada de uma forma integrada. Bom, essa era a essência do SIM. Então, a gente tinha a parte de CAD, que era o CATIA V3, na época, tinha o CAEDES, né, que é um programa de elementos finitos comercializado pela IBM, né, Alfredo? Se você tiver aí, você lembra da versão do CAEDES. Depois tinha então, um planejamento da produção, que é o SAP, e o chão de fábrica. Então, desde o início, essas áreas elas foram pensadas para trabalharem de uma forma integrada. Na verdade, esse era o conceito do SIM, Computer Integrated Manufacturing. E por que que e nessa época o CCM se chamava LabSim. LabSim. Eu tenho essa documentação, já passei para alguns de vocês. E por que que não prosperou o SIM? Porque o conceito de SIM, que era um conceito que ele era divulgado pela IBM, no caso, né? Ele acabou tendo pouca ressonância dentro das empresas, né? Ou seja, o pessoal comprava CNC, comprava CAD, mas efetivamente, em termos de aumento de competitividade, isso não era visto. Até, de uma certa forma, a palavra sim passou a ser uma palavra proscrita, ninguém mais acreditava em sim.
Uma vez eu estive na Universidade de Saarbrücken, na Alemanha, conversando com o professor Scher, o Scher, né? Não a Cher. Aliás, é um ótimo saxofonista, talvez você tenha conhecido o Jefferson. E ele falou assim para mim, olha, a única coisa boa que veio dessa onda assim foi o supply chain management. O resto tudo ainda precisa evoluir bastante. Tanto é que, até por aconselhamento da própria IBM, a gente mudou então o Lab Sim para CCM, e não tem o I de integração. Mas não obstante, a integração ela existe em vários aspectos. Esse continua acontecendo, das integrações das áreas técnicas. Uma outra novidade que acho que o CCM acabou sendo depois referência é a integração da academia e indústria. Nossos projetos de pesquisa aplicada sempre endereçaram melhorias ou soluções para a parte industrial. Tem aqui a honra de vir aqui, né, o Sakuramoto, que é ex-aluno. O Sakuramoto, da GM, apoio total às nossas iniciativas. Eu não sabia, mas eu dei aula para o Sakuramoto. O Sakuramoto fica muito quietinho, em 84, engenharia mecânica. Então, mas essa integração, ela sempre foi um mindset do CCM, buscando, então, trazer competitividade para as empresas. Tanto é que essa figura que vocês estão vendo aí atrás, né, atrás de mim, ela, para mim, é muito emblemática, porque essas 2 seções de fuselagem foi o primeiro projeto que, na verdade, demandou uma área, um espaço maior para fazer o nivelamento e alinhamento entre seções de fuselagem. Foi também a primeira patente internacional outorgada ao ITA e Embraer. Então, também, mais uma vez, a integração. E essa cor toda esquisita, né? Foi porque, se vocês olharem o protótipo 01 do Legacy 500, vocês vão ver um padrão de cores parecido com esse, né? Eu fui atrás desse padrão de cores e achei a pessoa que fez, que é Henri Shibata. Essa pessoa, eu falei, porra, mas o que você quer, o que você quis mostrar assim? Porque parece que o avião passa numa poça de tinta e a tinta espirra para frente. É algo assim bem interessante. Eu falei assim, não, professor, é o seguinte aqui, ó. O Legacy 500 foi o primeiro full fly-by-wire da Embraer. Então, na hora que começa assim, no estabilizador, né, a parte traseira, ele é sólido, então o analógico, e depois ele vai se digitalizando para frente. E a pintura chama-se Fly-by-Wire. Pô, excelente. Eu falei, quero pintar isso. Você sim. Aí eu conversei com quem? Com o Pacheco. O Pacheco falou, pode pintar. Né? O Pacheco, daquele jeito despachado, pode pintar. E aí ele é bem lembrado por ele, o reitor Anderson, tinha todo um bambu ao redor. Aí o pessoal, na hora que a gente, depois de muita luta, né, Emílio? Eu tava nas festas dessa vez, mas depois de muita luta para substituir, né, o bambu por uma vegetação mais adequada, a gente conseguiu tirar, porque a quantidade de folhas que caía nessas... Vocês estão vendo até uma folhinha ali, e eu deixo essa foto bem legal, porque essa folha nos deu muito trabalho, né, Guti? Várias vezes, pelo menos 2 vezes, eu subi naquele carrinho lá do caminhão da eletricidade, que ainda não tinha escada do marinheiro, subi lá na parte de cima com chuva, chovendo, e eu tirando com mão. O Eguti já fez isso também, para evitar a inundação aí do CCM. Então, várias histórias, né? Até isso tem essa integração. Então, essa integração das áreas técnicas, integração da academia e indústria, mas o mais importante de tudo, sem dúvida, essa integração entre as pessoas. Aquilo que o Anderson falou é algo que você só encontra no CCM.
ninguém diz o seguinte, olha, de quem que é esse laboratório? Ah, esse laboratório aqui é da Emília. Você nunca vai escutar isso. Ah, esse aqui é o laboratório do Jefferson. Você nunca vai escutar. Ah, esse aqui é o laboratório do Wesley. Nunca você vai escutar. Porque é de todos. É um conselho integrado que trabalha de uma forma uníssona, com os objetivos claros, e essa, para mim, a expressão maior da integração. E, consequentemente, essa integração ela se desdobra, né, como um QFD, ela se desdobra para os níveis de doutorando, mestrando, alunos de graduação. Vocês precisam ver, pessoal, quando vocês veem um evento, esse último evento que foi em Grenaíta, né, esse um sucesso total, isso você vê assim a coisa pronta. É impressionante, assim, eu diria emocionante, vou usar essa palavra, você ver as pessoas engajadas no sentido de fazer acontecer o evento da melhor forma possível. Ninguém precisa ficar falando. Eu diria assim, a pessoa é CCM, sabe? Tem pessoas que já passaram pelo CCM e simplesmente elas não se encaixam. Ele não precisa, sabe aquele filme, né, Tropa de Elite, você não faz assim, pede para sair. Ninguém pede para sair. A pessoa simplesmente sai. São poucos, mas eu vi alguns. Que a pessoa estava lá, ok, mas não se encaixa. E agora, quem se encaixa, quem se integra, cara, isso é algo lindo de ver, porque é um comprometimento assim total. Desde lá, precisamos agora limpar o CCM. Agora vamos precisar organizar isso e aquilo. Pronto. Você não precisa falar assim, quem vai? A pessoa simplesmente se voluntaria para isso. Então eu vejo que, né, agora citando, né, as pessoas, Jefferson, meu querido amigo, todos são, né? Borilli, Emília, Alfredo, Sutério, Wesley, Eguti, Rony, os técnicos, Wilson e todos os outros, né? Vocês não acreditam, eu nem vou falar isso, né? Mas eu sei, pessoal, lembro do sapato que o Wesley entrou na minha sala para dizer assim, ó, eu gostaria de participar. Tá? Eu lembro da gravata do Eguti, e aí vai. Quando chego pela primeira vez, o encontro que eu tive com o Jefferson pela primeira vez. Então, isso são pessoas assim, marcantes. E como é que é essa estrutura, ou essa amizade na Progride? Justamente por conta dos objetivos comuns, da cooperação entre nós. Eu lembro que quando eu e o Jefferson, nesse caso, né, também foi uma carga pesada, né? Para convencer a Emília de ir lá para baixo, né? Disse, não, Emília, você precisa vir aqui com a gente. Ah, deixa a sua sala mecânica, assim como todos nós fizemos. Né? E assim foi. Aí depois veio o Alfredo. Então, todos eles, né, pessoal, mantendo a sua linha de pesquisa particular, mas sempre há formas de integrá-la àquela que é uma visão mais global do CCM. Então, vindo para cá, aqui em Joinville, eu sempre falo, a gente tem a reunião do conselho, eu praticamente quase não participo, mas para mim, quem é do CCM ou é para a vida, é CCM eterno. Então, com isso, eu queria, mais uma vez, voltar na primeira palavra. Tudo isso, pessoal, para a minha vida pessoal, eu tenho muito a agradecer em todos os aspectos. Aprendi muito e gostei também de ver a evolução e também a formação de muitos. Não tem outra palavra para terminar do que muito obrigado. Jefferson.
Obrigada, Gonzaga. Para mim, o Jefferson tinha travado aqui, agora destravou, né, Jefferson? Com você. Na verdade, eu entrei. Na verdade, eu entrei em duas conexões, porque eu acho que essa conexão é para aquela outra conexão. Tá? Essa tá ruim, Jefferson. Vocês estão me escutando bem, Maria Ângela? Agora sim. Você está Tô ruim? em Dubai? Não, eu estou em Pernambuco. Em Pernambuco. Peraí, eu vou botar essa aqui. Posso falar nessa? Nessa? Tranquilo. Onde você quiser falar. Então, desativei o som daqui e vou ficar na câmera de outro. A minha história no Senai, no CCM, eu estou com tudo travado aqui. Peraí. Tá indo bem aí? Então, Tá sim. Tá indo bem aí? Tá sim. Tá. Estamos te ouvindo Agora eu bem acho e que vendo eu bem. aqui. Tá. Uma vez eu fui eu trabalhava numa empresa de carros e eu fui no CCM, eu fui no ITA participar de um evento de usinagem. Eu gostava de usinagem, ó. Eu sou dinossauro. Ainda pesquisar usinagem. E eu encontrei umas máquinas lá dentro desse evento muito bonitas, assim, uma organização de um primeiro evento que era de manufatura, era o Dionísio que organizava esse programa de usinagem. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu lembro que eu fui pegar dinheiro num banco, e o banco... Jefferson, Oi, não, eu não oi. sei se está picotando para todo mundo. Para mim está picotando bastante. É, Talvez tira a vou tua entrar imagem, noutra. só Eu vou para... entrar noutra aqui. Uhum. Você está me escutando bem? Acho que sim agora. Ou eu saio desse e fico no outro. Aí eu fui no... Estamos escutando bem, gente? Sim, estamos sim. Oi. Com eco. Vocês me escutam agora? Sim. Tá. E eu fui nesse evento, e quando eu fui passar para ir no banco, o banco ficava no outro lado da rua. Então eu tinha que sair lá do auditório e passar pelo todo o ITA. Pela primeira vez eu visitei o ITA. E nesse processo eu fiquei bastante impressionado com a organização que já tinha. Mas daí o tempo passou, eu fui trabalhar numa empresa, na verdade, num centro chamado Nimatec, que hoje se chama Cimatec. Bom, o tempo foi passando e um belo dia apareceu um professor do ITA, lá em Salvador, chamado Frachino. E o Frachino, eu conversei com ele recomendou que fosse visitar o ITA. E a minha esposa estava indo fazer doutorado em São Paulo e eu estava procurando alguma coisa em São Paulo. E o professor Reginaldo tinha conversado com o Frachino, que por sua vez conhecia o Gonzaga. Vocês me escutam ou não? Eu estou meio totalmente sim. blended aqui. Tá? Sim, estamos escutando bem. Tá. E daí, o que aconteceu na prática, né? Eu fui me encontrar com um cidadão chamado Luiz Gonzaga Travassos. E aí, rapaziada, a minha vida mudou drasticamente. Eu conheci uma pessoa tão boa, de uma paz de espírito tão grande, que eu pensei, poxa, é aqui que eu quero amarrar minha mula, porque vai dar certo trabalhar com um cara desse. E ainda era com aquela estrutura que tinha sido mostrada naquele evento. Tudo bem, depois teve que trocar as máquinas, mas tinha uma parada que era, eles estavam profundamente relacionados com empresas. Tinha até, eu achei o máximo, porque
O local se chamava Centro de Competência em Manufatura, Gonzaga, e tinha 2 alunos ou 3 alunos na época, era bem pequenininho. Mas eu gostava da ideia, ele já tinha a ideia de ser centro. Tá? Isso é fantástico, né? Quando você encontra um laboratório que não fala assim, laboratório de máquinas, ferramentas, está falando que é centro. Eu falei, uau, quer ser centro logo do início, que coisa. Então é por aí que eu vou trabalhar. E eles, o Fraschino, o Gonzaga, eles estavam organizando um projeto com empresas, e no final das contas era um conjunto de empresas, lembra disso, Gonzaga? Que a gente chamou de Associação de Inteligência em Manufatura. Olha como a gente era metido, né? A gente era muito metido. Associação de Inteligência em Manufatura. Se eu botasse esse nome hoje, ia ficar super na moda, né? Inteligência artificial, essas coisas. Poxa, né? Mas eu estou falando no começo do século. No começo do século, né? Então, primeira coisa que eu me encantei, eu lembro muito bem o Gonzaga tentando me convencer para vir para o ITA, lembra disso? E eu falei assim, cara, você está me convencendo para vir para o ITA? Eu tinha que ser o contrário, eu tentando me esforçar para ser bom para ti, né? E foi assim que começou para mim a história dentro do ITA. E o que é mais interessante, sabe o que eu estava fazendo na primeira semana? Um Balance Scorecard. Isso mesmo. Um Balance Scorecard. E a gente tinha, na época, um aluno de mestrado. Eu recebi um aluno de mestrado, que era o Alessandro, né? Lembra disso? E tinha mais 2 alunos, o Alfred e um outro rapaz na área de saúde, que estavam lá naquele local onde era o CCM. Tinha uma moça brava, que era a Raquel, bem brava, que é uma figura, falecida Raquel, saudosa Raquel, gente boa pra caramba, e o Wilson. Né? Então, nós começamos o laboratório fazendo um Balance Scorecard com 6 pessoas. Ou seja, quando a gente olha o CCM, é importante dizer isso, que eu acho que ele já começa pensando em ser grande. Acho que essa é uma diferença grande para vários laboratórios que tem pelo Brasil afora. Ele já começou sendo planejado. E é uma coisa interessante, porque desde do primeiro momento, o que ficou muito claro é que seria um centro de professores. Sim, quando o Sacani fala que é um conjunto que tem muitos professores, e o Anderson vai bem nessa prosa, além disso, a gente tem uma característica interessante. Nenhum professor é dono de um conhecimento. Isso era fantástico. Então, por isso que eu falei que a minha brincadeira inicial era a usinagem. Se hoje eu trabalho com usinagem, mas trabalho com inteligência artificial, se trabalho com área de inovação, é porque nós construímos um centro, um laboratório, um centro que fosse multiusuário, logo de cara, conectado com empresas, e a gente não tinha a mínima ideia. Eu vou falar para vocês que a gente não tinha a mínima ideia de gestão, tá? A gente foi o nosso trabalho era completamente no esforço moral, que é ser um centro forte em pesquisa, ser um local onde tivessem excelentes aulas, tinha uma sala de aula dentro do CCM, para isso, a gente não dava aula lá dava aula lá nas salas, nas 3 salas da mecânica, mas nossas aulas aconteciam muito dentro do CCM, todos os professores que passavam por lá. E tinha uma forte pegada em extensão. Eu fico muito orgulhoso do Engrena ITA, né? Muito orgulhoso. Mas lembre-se, eu fui para o CCM porque eu fui num evento do CCM, antes de estar no CCM. Eventos sempre foram coisas tradicionais do CCM. Eu lembro muito bem que o aluno entrava para fazer pós-graduação numa área X, ele já recebia como primeiro trabalho organizar um evento. A gente tinha um semestre, lembra disso? Um evento de setor automotivo, no outro semestre um evento do setor aeronáutico. E eu achei até uma boa passagem para contar para vocês aqui. Eu lembro que o primeiro evento que a gente fez foi um evento do setor aeronáutico, com essa associação de inteligência e manufatura. E a gente, poxa, vamos arranjar um local bonito para fazer. Fomos lá no hotel que ficava ali na frente, tem ali na frente o novo hotel, organizamos o evento ali no novo hotel. E
de graça, tá? De graça, não pagava nada para ir. E deu 40 pessoas, 50 pessoas. E eu falei, caramba, como é que a gente pode ter visto tudo com hotel, o almoço, tudo direitinho, deu 40 pessoas, 50 pessoas. Aí um cara falou para mim ali, cara, se fosse lá dentro do ITA, vinha, lotava. Resultado, todos os eventos passaram a ser ali, então, que a gente fazia, dentro do ITA, naquele auditório, que, puxa, tinha um cheiro de mofo danado, mas era um baita auditório grande e sempre estava lotado. Ou seja, desde o início, a ideia de pesquisa, ensino e extensão, e a extensão de várias formas, estava conectada. Eu acho que o fato de eu e Gonzaga não estarmos full-time mais dentro do CCM, espero que um dia eu possa voltar, me aceitem, é, é justamente por essa força da extensão. A gente sempre pensou sistema, nunca pensou só a educação e a pesquisa, mas sempre como é que um sistema melhor pode funcionar. Isso tem um pouco de vaidade? Tem, lógico que tem, mas o fato é que, sistemicamente, nós montamos uma estrutura para receber pessoas, vários tipos de pessoas, e não discutir somente tecnologia e inovação, mas discutir infraestrutura, discutir uma plenária com várias empresas sobre para onde vai o setor, entender de pactos, regulações necessárias para que as coisas aconteçam no setor de engenharia, sempre com vários órgãos de fomento, enfim, isso era uma coisa muito bacana. E logo no começo, nós determinamos os valores do CCM. Isso é uma coisa interessante. Com esse BSC saiu também um placar de valores, que eu não sei se os alunos tiveram acesso a isso, mas ele tem lá, ele é como se fosse a gente usava isso a sério, né? Era como se fosse aqueles 10 mandamentos, mas se fosse os mandamentos do CCM. E é muito engraçado, porque até a primeira metade desses mandamentos, a gente vangloria a capacidade do aluno. Sim, nós somos do ITA, né? E a gente não pode pensar que os alunos não sejam muito bons. Nossos alunos que estão ali são bons e pronto. Sai de frente, a gente acredita nesse processo, que os nossos alunos são muito bons. Mas a partir da segunda metade dos mandamentos, tem uma parte lá que fica muito claro que nós trabalhamos como uma equipe. Trabalhamos como equipe. E ele termina falando assim, ó, a gente não pode deturpar a imagem de outras pessoas, a gente tem que vibrar com a vitória dos outros. E não existe espaço dentro do CCM para devaneios pessoais. Está lá escrito, está declarado, né, Gonzaga? Devaneios pessoais. Está lá declarado. E isso vai muito do que o Gonzaga falou, que aqueles que entram na lógica do CCM e aqueles que não entram na lógica do CCM. Né? E nesse escopo, o que eu achava muito interessante é que todos os nossos processos, e aí vai uma simbiose minha com o Gonzaga. Né? O Gonzaga sempre, gente, sempre deixa todo mundo trabalhar em volta. E ele nunca põe um teto na cabeça das pessoas. Todos que trabalham com Gonzaga sabem disso. Gonzaga, eu aprendi com Gonzaga uma coisa: fique bom na tua área, se garanta na tua área, que não vai ter problema para relacionar com ninguém. Porque todo mundo tem uma capacidade de se complementar a outro. Isso eu aprendi. É uma escola que eu tive com Gonzaga. E eu levo isso muito a sério, né, durante toda a minha carreira. E Gonzaga tinha uma característica que ele permitia que você colocasse, ele permite que você coloque o processo de gestão, porque são complementares. Então, a minha parte, né, Gonzaga, foi trazer gestão. Eu gostava dessa parte de gestão. Isso. E daí, esse processo que a gente tinha era muito complementar e sem nem perceber, os nossos alunos tinham perfis da sociedade Fraunhofer. O que é o perfil da sociedade Fraunhofer? O perfil da sociedade Fraunhofer, eu trabalhei lá, era mais ou menos assim, ó. Você tem um tema de doutorado, ou você tem um tema de mestrado para ser tocado. Você tem. Aliás, o teu tema de mestrado para a gente não importa tanto, o que vai importar
bastante é a capacidade que você tem de migrar do mestrado para o doutorado, ou seja, você tem uma jornada para fazer com a gente aqui. E dentro desse processo, o que foi percebido claramente é que não adianta nada um aluno só trabalhar na sua área de mestrado ou de doutorado se ele não tiver atividades complementares relacionadas à pesquisa, ensino e extensão. É fundamental na formação da carreira desse cara. Então, dessa cara. Então, todos os alunos tinham que cooperar. Esse fato de todo mundo limpar, o CCM, tem que ficar claro, a gente tinha sexta-feira à tarde, era da limpeza. Todo mundo recebia um esfregão e ia trabalhar. Se o CCM hoje tem esse hábito, é mais ou menos aquela lógica de foi passando de geração para geração, essa lógica. E o que é bacana é que quando os professores começaram a chegar, a Emília, a Emília, um doce de pessoa. Eu nunca vi a Emília brigar com ninguém. Doce de pessoa. E assim, ó, a gente ia se complementando. Cada um na sua praia, completando o seu jogo. E hoje a gente tem um conjunto de egressos, né, do CCM, o Rony, o Borilli, o Eguti, enfim, toda a rapaziada entrando, e mais ainda o professor Alfredo, que, puxa, é uma joia rara, né? Uma joia rara o Alfredo. São poucos que têm essa capacidade. O Sutério, né? Estou aqui, passou tanta gente. O Geilson passou pela gente também, né? Ou seja, uma harmonia que ninguém entrava, apesar de todo mundo não ter área específica, ser dono de área, ninguém entrava na área de ninguém, prejudicava, ficava com ciúmes de alguém porque estava fazendo alguma coisa. Eu lembro que tinha uma época que estava eu, Gonzaga e a Emília pesquisando a mesma linha, inclusive. É muito engraçado, né? Isso é fantástico, né? E cada um dando a sua pitada com os alunos especificamente no conhecimento. Isso fez com que a gente fosse crescendo no processo de gestão, e eu digo para vocês que essa gestão foi bem aleatória. Tinha uma época que, lembra disso, Gonzaga, que a gente não tinha só o projeto da Embraer, a gente tinha o projeto da Embraer e mais uns 20 e poucos projetos, de 10 mil reais, 12 mil reais, que era um parto. Está aí a Janete, que é a nossa grande administradora, né? A Janete está com a gente desde o comecinho de tudo, quando a gente deu aquela força lá com a APG, que a gente precisava, eu lembro o Sacani falando, tudo que vocês fazem é errado, mas continua fazendo. Lembra disso? Ele falava assim, tudo que vocês fazem é errado, mas continua fazendo, porque tá dando liga. Os reitores, né? O Mical, eu peguei o Mical e peguei o Reginaldo também. O Reginaldo, Reginaldo, né? Não era Reginaldo, era o... Pô, Reginaldo, Reginaldo, Brigadeiro Reginaldo, né? nós fizemos aquela viagem juntas lá para Salvador, você lembra? Poxa, ele falava isso, poxa, eu fico acertando aqui com a Força Aérea, aqui com o comando, e vocês vão tocando, que tá bom, porque o CCM, o ITA serviu, aí a gente trazia o ITA, né? O ITA serviu para montar toda a pós-graduação do Cimatec. Se o Cimatec existe hoje como uma pós-graduação, é porque o ITA foi lá fundamentar isso. Entrou com um grau de solidariedade na CAPES para os caras poderem crescer. E depois, inclusive, quando eu fui para a CNI, o ITA serviu, essa lógica do CCM serviu para botar um monte de instituto que a gente tem pelo Brasil afora em pé. Tá aí o Gonzaga, que não me deixa mentir sozinho, ele é diretor de um centro e provavelmente ele leva muito da carga do CCM dentro desse centro. O Vitor, seu irmão. Só que a gente aprendeu, né, Gonzaga? A gente aprendeu a nossa gestão aleatória, né? Foi com Gonzaga, no projeto da Embraer, que a gente começou a trabalhar primeiro com PMO, na essência, a gente não tinha PMO, lembra disso? A gente contratou o Guilherme, e o Guilherme deu uma organização de entrega. Tá aí o Simonetti, que também nos ajudou barbaramente o processo de gestão. Ou seja, tudo foi concebido lá no início com os Balance Scorecard, a missão foi colocada, os processos foram aos poucos se acertando, porque a gestão não era boa, a gente foi melhorando a gestão ao longo do tempo, mas sempre com a ideia de pesquisa, ensino e extensão. E hoje, a gestão atual, né, deu uma alavancagem a esse processo. Eu tenho certeza que para os próximos anos
essa gestão atual que vocês que está montada dentro do CCM, né, essa gestão atual permite que o CCM entre fundamentalmente, né, em várias áreas do conhecimento, novas áreas do conhecimento, mas com uma integração organizacional bem melhor. Bem melhor. Eu não tenho dúvida que essa organização hoje do CCM é bem melhor, mas eu acho que nós demos uma pitada interessante para dar o ar de crescimento para essa gurizada. Eu fico muito feliz de ver eu tenho certeza que o CCM hoje é melhor do que o CCM que a gente montou, que a gente trabalhava, né, Gonzaga? Eu tenho certeza que o CCM daqui a 10 anos vai ser melhor do que o CCM de hoje, porque isso está no DNA. Então, eu fico feliz que a reitoria enxerga no CCM um exemplo, porque eu enxergo o CCM um exemplo de estrutura que dá certo dentro de universidades. Eu lembro que eu chegava em Brasília e falavam assim para mim, que existe uma diferença muito grande entre o que a indústria quer e o que a academia pode fornecer. Eu falei, aonde, cara pálido? Eu trabalho com isso há 15 anos aqui lá dentro do CCM e nunca tive esse problema. Sim, e sistemicamente existe uma grande diferença, mas a gente provou que o funcionalismo público de qualidade é muito sim capaz de atender a necessidades nacionais. E essa gestão pública fez com que a gente tenha hoje grandes lideranças em vários lugares do país. Eu me orgulho muito pelos números que nós fizemos em termos de pós-graduandos, publicações, relações internacionais, número de patentes. Isso é um reflexo incondicional, assim, um reflexo incontestável da nossa capacidade em ter montado um grupo de trabalho tão feliz. Eu agradeço. Vou tentar ligar de volta, vou tentar aparecer na câmera aqui. Tá bom? Beijo. E beijão para o meu grande amigo aqui. Perdoem-me todos aqui. Perdoem-me todos. Mas eu tenho um beijo enorme, um abraço enorme para dar nessa pessoa que eu amo de paixão, chamado Luiz Gonzaga Travasso. Obrigado, Jefferson. E é mútuo, tá? A gente sabe que é mútuo, a gente já teve esse papo antes. Muito obrigado. Só queria deixar um recado aqui, principalmente aqui para o nosso reitor, que é o seguinte: a nossa estrutura de pesquisa, ela ou procura ser sempre de ponta, sempre de ponta. Eu lembro que o Dionísio está aqui, eu lembro disso quando a gente tinha uma Hammer de 3 eixos, e aí surgiu a Hammer de 5 eixos. Falei assim, não, a gente precisa dar um jeito de fazer com que esse centro anterior seja trocado, né? Um parto gigante, né? Conseguimos, né? E outras coisas também. O Sutério está aqui, vai lembrar que quando a gente nem sabia como é que funcionava um GPS indoor, nós fomos lá para a Inglaterra para saber como é que funcionava e trouxemos, né? Então, um desafio constante para todos. Está aqui o Vitor também, que tem mesmo. Aqui em Joinville eu também tenho o mesmo problema. E aí também, né? Um mecanismo em que a gente possa ter recursos CAPEX de tempos em tempos, né, providenciar então uma atualização, um up-to-date em termos dos recursos. Essa é uma preocupação sempre nossa, certo? A cada momento a gente vê um robô que era antropomórfico, agora tem que ser colaborativo. E na mesma linha, agora, certo, Kleber, já são preocupações, mas que elas estão um pouco fora daquilo que você consegue fazer uma formulação de um projeto, a não ser que seja um projeto, por exemplo, FINEP Infra, né? Mas essa é uma preocupação que eu queria só ressaltar, que é de todos, mas tem que ser endereçada de uma forma regular e não de uma forma assim, né, circunstancial, porque isso é fundamental para a continuidade dos resultados que a gente apresentou e continua apresentando.
Nesse sentido, Jefferson, estou lembrando também daquelas apresentações que a gente sempre fazia para a reitoria no final do ano, a respeito dos resultados, né? Que isso também é uma satisfação que a gente dá à reitoria, mas também que envolve todo um processo, a Janete, que trabalha muito nisso, né? De organização de tudo aquilo que foi feito, mas que também é importante, né? Que a gente tenha um registro daquilo tudo que foi executado em termos de dissertações, projetos, patentes, artigos e assim por diante. Ok, muito obrigado. A Janete é o nosso banco de dados. Ai, que medo! Mas com certeza, Janete é outra figura, né, da história quase do CCM. Mas eu queria só, antes de passar a palavra para o professor Anderson, né, fazer uma fala aqui em relação ao que vocês apresentaram, né, enquanto bate-papo histórico aqui, né, e me surpreendeu vocês dizerem que não tinha quase, ou era deficiente, ou qualquer coisa assim na área de gestão, né, lá atrás, o CCM. Eu acho que qualquer um que escutou essa fala do Jefferson e do Gonzaga entende que eles têm a principal característica de gestão que é preciso, né? Que é gestão de pessoas, gestão de gente. Não adianta nada você ter ferramentas maravilhosas e infraestrutura maravilhosa ou qualquer coisa maravilhosa, você não consegue levar um grupo se você não tiver essa característica que vocês dois têm, né? Professor Gonzaga, professor Jefferson, que é de atrair, manter junto, e motivar e deixar com que as pessoas ponham o seu melhor para fora, né, em todos os aspectos. Então, vocês tinham sim e têm, né? Isso mostra até pelo impacto de vocês aí em todas as instituições por onde vocês passam e passaram, que é a questão do relacionamento pessoal, né? A liderança. Acho que isso a gente falou um pouco lá atrás, naquele dia que a gente fez homenagem ao Gonzaga, né? Simbolizando os inventores aí do ITA, mas com certeza o que levou o CCM a ser o que é hoje, né? Um grupo forte, com uma trilha muito bem feita, né? Muito bem construída, mas principalmente que agrega pessoas e fazem com que essas pessoas peguem o paninho e vá lá limpar o CCM, inclusive, não porque eu mandei, mas porque faz parte dessa união, né, que vocês conseguem catalisar e gerenciar, né, como eu comentei. Eu acho que é só essa minha fala antes da gente passar o vídeo, né, Rony? O Rony lembrou do vídeo que eu esqueci. Aqui, eu acho que então, antes de passar para o reitor, vamos passar o vídeo, né? Makoto, está na ponta da linha com você aí o vídeo do CCM. Pode compartilhar. Quando eu visito o CCM no início de 2007 e conheço o professor Gonzaga, ele me mostra toda uma área de desenvolvimento integrado de produto, de manufatura digital, poucas universidades tinham na época. Eles conseguiram fechar um convênio com uma grande empresa mundial da área de manufatura digital, né, que permitia que o CCM tivesse todo o arcabouço de ferramentas digitais para gerenciamento do ciclo de vida de produto. Cheguei praticamente com a minha mudança lá, que eu mudei de uma casa para o hotel de trânsito, eu acabei praticamente quase morando numa salinha que tinha no fundo lá, trouxe minhas coisas, minha geladeira, só tinha eu ali, não tinha ninguém, então não estava atrapalhando ninguém. Surgiu a oportunidade da gente fazer um projeto entre a Embraer, o ITA e com apoio também da FINEP, que seria a construção de um laboratório experimental onde seriam realizados uma série de projetos relacionados à automação industrial, com foco naquele projeto em automação estrutural aeronáutica. Esse foi o começo da onde é o prédio atual. Assim que eu finalizei a graduação, né, eu trabalhava em montadora, né, na parte automobilística. E o CCM ele me atraiu porque tinha essa vivência, né?
eu conseguiria me manter, né, trabalhando com a indústria, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Quando eu finalizei a graduação, eu queria me dedicar a processos focados na parte automobilística. Uma das principais características do laboratório é ter essa integração muito forte com a indústria, né? Você vê grandes parceiros, grandes empresas nacionais, instituições de fora que estão aí atuando junto com o laboratório, né? Então essa é uma característica muito importante, porque, do meu ponto de vista, por exemplo, eu queria uma carreira com uma formação acadêmica avançada, uma pós-graduação, mas com, né, foco na indústria. Hoje eu estou com outro desafio pessoal, profissional aí, mas eu carrego uma bagagem de networking que eu desenvolvi dentro do CCM muito grande também, né? Então, assim, fora todo esse aprendizado técnico, óbvio, a gente termina desenvolvendo muito lado pessoal, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar em equipe, a gente tem que conversar com o gestor do projeto, a gente tem que conversar com um parceiro industrial, com vários parceiros industriais. Eu consegui aprender bastante ali no CCM, não só conhecimentos técnicos, mas também a como lidar ali em trabalhos em grupo, e participamos ali de alguns testes e montagem e desmontagens também. Eu acho que a questão fundamental que hoje assim, é intrínseco de toda empresa moderna, são as relações interpessoas. O CCM traz a possibilidade de você ter um doutor do lado, um mestre do outro, um estagiário do outro, técnico do outro, e você é um partícipe desse processo. Essa asa, né, vale muito, né? E a gente tem muito orgulho, né, de usar ela, de falar que passou pelo CCM, estão muito bem recolocados no mercado, estão empregados, ou estão empreendendo, ou estão muito bem posicionados. Então, por onde eu passei, eu já rodei bastante centros de pesquisa aí. É um ambiente que tanto tem gente trabalhando com pesquisa fundamental, quanto com pesquisa aplicada. E essa diferença de maturidade tecnológica, quando você tem um grupo que se comunica, faz uma diferença danada na formação do pesquisador e da pesquisadora. Eu sempre aprendi, o técnico a gente vai saber fazer. Agora o estratégico já é algo mais, você tem que pensar, entender melhor, com mais calma. O técnico, cara, a gente é engenheiro, a gente dá o gás aí e resolve, né? A gente tem aquela metodologia, não sei se vocês conhecem aqui, ó. Essa metodologia aqui, dá teus pulos. Eu acho que o CCM tem tudo para ser um polo científico do Brasil. Assim. Muitas empresas ainda vão reconhecer o valor do trabalho que a equipe do CCM faz. Eu acho que nos próximos 30 anos, 30 primeiros, ele deu esse ato, imagina nos próximos 30, né? Eu acredito que ele vai estar, eu espero, e eu torço muito por isso, no mesmo patamar dos institutos mais famosos. Fazendo pesquisas cada vez mais relevantes, se for seguir essa tendência de hoje, né, com mais parceiros, com mais alunos, com uma estrutura crescente, mas com resultados constantemente relevantes. Eu imagino ele continuando na fronteira do conhecimento, desenvolvendo outras pesquisas, né, no mundo que a gente estiver vivendo daqui a 30 anos, mas sempre nessa crista da onda, na fronteira do conhecimento, atraindo bons profissionais para serem formados ou para integrar o seu time, consequentemente formação de pessoas, né? O que eu vejo do CCM é que ele seja cada vez mais um vínculo de resultados e respostas para que a gente consiga crescer mais, né? E aí, com o advento de novas tecnologias aí, que eu vejo que a gente tem muitas oportunidades para crescer ainda, expandir, né? Ser maior ainda para ter mais respostas para dar para a comunidade. Muito legal ficou o vídeo. Excelente. Foi bom não ter assistido antes, para não ter spoiler, viu, Rony? Muito bom. Bom, a pergunta que está chovendo aqui, né? Como é que eu faço parte desse time? Eu, enquanto indústria, como que eu procuro? Como é que eu consigo parceria? Então, assim, procura, né? Qualquer um dos professores, procura a gente aqui da Pró-Reitoria, procura, deixa eu ver pelas carinhas aqui, Wesley, Emília, Eguchi, Alfredo, Rony, né? Seja para um projeto Borilli também, seja para um projeto solo ou para um projeto em grupo, via Embrapi, com participação do Fraunhofer, sem participação da Embrapi, ou seja, tem N arranjos, N possibilidades, e enquanto pesquisador, né, ou curioso, né, para fazer parte do time também,
só procurar a galera aí que foi citada e mais alguns, né, que eu estou com certeza esquecendo, né, de relacionar, né? Então, O Jefferson e eu. diga. Como? O Jefferson e eu também. Ah, claro, não, mas é que vocês, né, se eu nomear vocês dois, meio que eu sacaneio com todos os outros, né? Mas é um grupo muito forte, muito bom, e qualquer um do grupo, inclusive os próprios alunos, né? Enquanto Isso. relacionamento, procura os alunos de doutorado, de mestrado, a galera aí que pode passar informação e passar o caminho das pedras, vamos dizer assim, que não são tão pedras, né? Para interlocução e relacionamento. Né? Então, aquilo que o Jefferson falou é importante. Então, essas empresas, né, venham nos visitar e, a partir daí, a gente já faz um delineamento de qual é a necessidade, o problema, e também é importante, numa visita dessa, a pessoa tem a possibilidade de visualizar que nós vamos além da simulação. É beyond simulation. Então, sempre tem um demonstrador, um protótipo, alguma coisa que minimize o risco do projeto avançando para essa parte do protótipo. E aí a gente tem vários exemplos. Muito, muito legal. Então, tá ok. Obrigada, Gonzaga. Obrigada, Jefferson, pelo bate-papo, pela história, né? E por criar, né, esse ente aí que foi o CCM, ou né, o CCM lá de trás, e que virou esse CCM que a gente tem aí na entrada do ITA e do DCTA como símbolo mesmo. Então, passar a palavra para o professor Anderson, para o encerramento. Ok, então, muito feliz aí de a gente estar encerrando agora aqui esse momento de comemoração. Como eu disse, dos 30 anos eu fiquei envolvido nos últimos 10, mas eu posso dizer que foram os 10 assim, que deram um grande salto. Algumas coisas, né, como a instalação do projeto Fraunhofer, do Project Center, o credenciamento da Embrapi, o Rota 2030 agora, com grandes projetos, a nova sede, os novos professores contratados, né? Não só esses que estão no CCM, mas os 80 que foram contratados nos últimos anos, né? E a primeira patente internacional, que foi, né, com os Estados Unidos, com a China, que foi um grande marco no CCM. Então, fico feliz de fazer parte desse processo. E se a gente puder, então, fazer um fechamento aqui, como que o CCM se enquadra, então, na institucionalidade do ITA, do DCTA e da Força Aérea, né? Primeiro que o Marechal Casimiro Montenegro Filho, quando criou o ITA, queria formar técnicos competentes, cidadãos conscientes. Os técnicos competentes são comprovados aí, né, nos egressos. 400 orientações foram feitas nesse período, então realmente vocês cumpriram o ideal de Montenegro. E os cidadãos conscientes, porque vocês trabalharam com valores, né? O Gerson falou dos valores do CCM. Uma vez, quando o Brigadeiro Rossato, comandante da aeronáutica, foi visitar o CCM, ele estava tirando foto ali, eu falei, o que você está tirando foto? Não, aqui era dos valores do CCM, queria aprender um pouquinho mais, né? Então, o próprio comandante da aeronáutica, admirado aí de vocês trabalhar com esses valores. Outro valor também de consciência, né, é a participação das mulheres também, porque a gente sempre fala que as mulheres não participam da engenharia, do ITA e do setor militar, mas várias mulheres foram citadas, né, ou estão presentes aí, ou trabalharam a favor do CCM, né? A Janete foi mencionada, a Emília, né? A Solange aí participando aí de toda, tanto na época do DCTA como no ITA, a Mariângela, a Vera Lúcia na parte de patentes, né? A Ângela, a Regina da Fundação Casimiro Montenegro Filho, a Fabiana Passador, vi que ela colocou uma mensagem aí, ela dava aula, né? E também a Raquel, esposa do Gonzaga, trabalhou muito aí, principalmente, né, com gêmeos, né, no exterior também. No período que estava de Covid, ela foi uma grande patrocinadora de tudo aí, né? E também, assim, da parte institucional, o CCM se integra bem à reitoria também, né? E eu vi que vários reitores foram citados aí, né? Como eu disse, desde o Gessém Vidal, que ele foi reitor na época da criação, depois o Euclides, quando foi fortalecido o CCM, aí todos, né? Mical, Sacani, Reginaldo, Pacheco, né? Cláudio Jorge e eu também, sempre bem envolvidos, vocês trazem retorno à reitoria e fazem a prestação de contas, isso é bom para a gente, né?
E também, mesmo os ex-reitores do passado estão citados aí indiretamente, porque o Richard Smith foi o primeiro reitor do ITA, ele falou que, na sua palestra Futura Potência Aérea, dizia que o Brasil seria a primeira grande nação do mundo a integrar a educação e pesquisa em um único local, uma única organização. Isso deu, assim, vamos dizer assim, o DNA do CCM, que é a integração que o Gonzaga mencionou. O Stokes, que é o segundo reitor, ele fala da flexibilidade no ensino que é necessária. E ele citava um texto bíblico para parafrasear o Gonzaga, aí, né? Ele dizia assim, o Stokes, onde não há visão, o povo perece. Né? Então, eu até queria dizer o seguinte, e o Gonzaga falou assim, o CCM nasceu com visão já, e o povo que estava trabalhando no CCM todo foi beneficiado aí. Né? Então, realmente, é um dia maravilhoso, né? A indústria foi mencionada, né? A Embraer, o Senai e todos os parceiros, né? Então, e finalmente, posso dizer com tranquilidade que o Comando Aeronáutico e o DCTA veem o CCM também como um elemento e como um exemplo a ser seguido. A depender do Estado-Maior da Aeronáutica, haveria outros CCMs em outras áreas do conhecimento, como inteligência artificial, como na área de segurança cibernética, né, e tantas outras aí que são essenciais para o nosso país. Então, encerrando aí, né, Mariante, posso fazer encerramento já, né? Fazendo encerramento, parabenizar de novo a Mariante pela Nova ITA, por todos os eventos, todos os colaboradores, né? E se vocês estão fazendo algo que é relevante, é porque a sociedade está ganhando com isso. E a sociedade, ela precisa, né, de uma indústria forte, bem sustentável, e que consiga atender os anseios do povo brasileiro, né, tanto de riqueza quanto de uma qualidade de vida para todos aí. Parabéns, né, e aí, então, continue então, as nossas atividades aí. Obrigada, reitor. Aí cabe a mim fazer só o encerramento mesmo do Inova ITA de 2021, né, conforme a programação. Então, a gente teve 8 encontros esse ano, com uma média de quase 100 pessoas em todos eles, né, com alguns muito visualizados aí no canal do YouTube do Inova ITA. Como citado, né, a palestra do Brigadeiro Potiguara já está com mais de 800 visualizações. E dizer que ano que vem a gente está com algumas ideias novas, mas vai manter esse encontro mensal de online, né, para permitir a maior participação das pessoas. Então, desejar a todos um final de ano com muita paz, saúde, muitas bênçãos para todos e dizer que nos encontramos ano que vem, né? E não vai ter 30 anos do CCM, mas vai ter 31, e com certeza a gente vai trazer alguns projetos para mostrar para vocês como foi o desenvolvimento, né? E dizer, né, Iguchi, só dando a boa notícia, que o reitor assina hoje a procuração da patente, tá? Mais uma patente aí do CCM para dar encaminhamento. Né? Então, os projetos realmente são projetos, como o Gonzaga falou, que não ficam só nas simulações, eles vão para o protótipo, vão para as entregas, né, mais da indústria mesmo. Né? Parabéns ao Gonzaga, parabéns ao Jefferson e aos precursores aí do CCM pelo sucesso do modelo, né, que saiu da cabeça de vocês. Então, tudo de bom para todo mundo e até 2022. Até. Obrigada. Obrigado a todos. Deus abençoe. Até mais. Obrigada.